funcionando. Já liguei. Você tá legal ou não? Quer que eu dirija? Fica do braço aí. Sem problema? Não atrapalha não? Boa tarde a todos. E assim sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana, mais uma vez. E a partir deste momento, juntos, vamos preparar-nos para o nosso trabalho de sábado, às 15 horas. Primeiramente, agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, a oportunidade do trabalho. Agradecendo a Jesus, igualmente, pela oportunidade do trabalho. E aos bons espíritos, né? Aos irmãos espirituais aqui presentes que dirigem este trabalho nesta tarde. Como de costume, vamos lembrar, né, das atividades da casa e passarmos na sequência a palestra. Bom, a casa tem passes todos os dias, né, tem um atendimento fraterno meia hora antes que acontecem as palestras e o passe. Na área social, a entrega das cestas básicas, a distribuição de pães aos moradores de rua, né, o lanche, né, aos moradores de rua, todos os sábados a partir das 18 horas. Também nós estamos chamando a atenção para o nosso livro, publicado pela casa, né, que é o livro Mirabelle, as 2 edições, convidando a todos para adquirir, né, que é uma fonte de conhecimento, principalmente de saber quem foi Mirabelle e as suas obras, né, a sua contribuição ao Espiritismo. Quanto às cestas básicas, a casa precisa, todo mês, né, de óleo, açúcar, biscoitos, doces salgados, né, sal, molhos de tomates, farinhas, tanto de trigo quanto farinhas de mandioca ou milho. Assim colocado, né, tudo que eu falei está no nosso site, www.casa do Caminho Santana, e também no mural afixado aqui na frente. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Então, sendo só para o momento os avisos principais, né? Vamos assim nos preparar espiritualmente para a nossa palestra, para o nosso passe. Acho que tem. Tem sim. Assim colocado, com a mente e o coração tranquilos, confiante em Deus Pai Todo-Poderoso, confiantes nos bons espíritos, a essa pleiade de irmãos aqui presentes, irmãos espirituais, que sempre nos convidam à reflexão, à observação de nossos erros, de nosso comportamento que precisa melhorar. Pedimos a Deus a proteção, o amparo, a luz necessária ao nosso trabalho. Que o nosso Divino Mestre Jesus, o qual sempre nos reportamos como modelo, possamos assim, nessa tarde, rogar-lhe igualmente o seu favor em torno de nós, trazendo-nos a paz, a calma, a serenidade e o amor acima de tudo, para que juntos possamos irradiar de nós bons sentimentos, boas qualidades, que ajudam os nossos semelhantes que ainda precisam, assim como precisamos também. Obrigado a todos, que a luz do Cristo ilumine o nosso trabalho, protegendo-nos. Assim sendo, vamos convidar o nosso irmão Washington para a palestra da tarde. O tema é fermento verbal, do livro Taça de Luz, item 35. Autor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa tarde a todos, mais uma vez.
grata satisfação, né, que podemos estar conversando sobre um tema que realmente chama muita a nossa atenção, porque foi tocado no assunto em outras palestras e nos chamando a atenção que o que sai da nossa boca é aquilo que está cheio no nosso coração. Então que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós projetamos, né? Porque é aquilo que está dentro do nosso coração. Então, uma palavra não colocada em boa hora provoca muitos estragos. E depois, para você consertar esse tipo de palavra, é complicado, né? Vai envolver muitas coisas. Então, o tema é fermento verbal. E ele começa com a introdução, né? Que nós temos que aprender a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem. Ou seja, medir o que temos que falar, para quem nós vamos falar e de que maneira nós vamos falar. Toda a palavra tem que ser usada para construção, para auxiliar, para crescer alguma coisa, acrescentar alguma coisa na nossa vida, no relacionamento com as pessoas, né? No próprio Testamento Divino, ou seja, na Bíblia, lá no começo, e no princípio eram as trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Ele diz bem claro assim, no princípio era o verbo é a palavra, né? Então, no princípio, sempre a palavra coordenou tudo, organizou tudo, faça-se a luz, e a luz se fez, separe-se a água salgada da água doce, que haja a porção firme, que o mundo se encha, né, de vida, sempre falando. Então, sempre falando coisas boas, trazendo coisas boas. É um exemplo para nós. Então, tudo que nós vamos proferir, que sejam coisas boas. É lógico, nós vivemos num mundo em que nem sempre, né, nós encontramos algumas situações boas. Nós temos por hábito de reclamar de tudo, de as maledicências, né, de falar da vida dos outros. Então, é complicado. É complicado. Às vezes nós compramos uma ideia, alguém falou alguma coisa, você aceita aquilo como verdade, você começa a propagar aquilo vai difundindo. Então, as consequências desse ato, você vai colher, porque tudo que você planta, você colhe. É a justiça divina, né? Então, tudo que você fizer, você tem uma reação, toda ação tem uma reação. E ela pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo de como você impetrou essa ação. Então temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós pronunciamos. Por quê? Porque isso pode ser acrescido, acalorado, aumentado, então isso expande, então cresce como uma massa de bolo, e às vezes essa massa de bolo é uma massa azeda, uma massa que não tem serventia. Então que sejam coisas boas, que seja um bom bolo que vai crescendo conforme aquilo que nós colocamos, né? Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra que socorre e ilumina sempre. Para usá-la com segurança, não é preciso assumir posição de santidade, né? Nem transformar a frase dar um ênfase muito grande, transformando ela numa chama, numa labareda que vai crepitar, aquele fogo, aquela efervescência. Não precisa daquele, sabe, a pessoa não precisa fazer aquele teatro, não, que do céu. Não. Você pode usar da palavra. Você não precisa ser santo para falar, desde que você tenha boas palavras, né? Uma palavra que encoraja, uma palavra de apoio, uma palavra de carinho. Então, se você não souber utilizar isso dessa maneira, né? Se você não usar a sua inteligência para comunicar-se com as outras pessoas, você vai colher graves consequências. Então, nós temos vários exemplos nas passagens bíblicas, até no Evangelho também nós encontramos algumas passagens, né? Encontramos as maledicências, aqueles que falam mal das outras pessoas, que levantam falso testemunho, né? E um exemplo, né, bem clássico é o da adúltera, né? Adúltera, porque todo mundo, ninguém viu, mas falaram que ela era adúltera. Aí todo mundo condenou ela ao apedrejamento pela adúltera, porque falaram que ela era adúltera. Então Jesus, na sua humildade, falou: quem está isento de pecado, que atire a primeira pedra. Né? Ninguém, foi todo mundo embora. Você vê, a
palavra, se não tivesse aquela colocação, o que tinha acontecido? Ela poderia até ter cometido o fato. Depois ela explicou o que acontece, o que aconteceu. E Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Né? No primeiro momento nós julgamos, nós pré-julgamos as pessoas sem conhecer a sua história. O que levou a pessoa a fazer, praticar tal ato? Né? Em alguma cidade interior, Martim, lá no Martim, é costume, né, todo mundo ficar, conhecer o que acontece na cidade. Então, se você quer saber alguma coisa da cidade, pergunta, ó, ali naquela casa mora a Dona Maria, ela conhece tudo que acontece na cidade. Né? O pessoal fala que as fofoqueiras que cuidam da vida dos outros, tal, não sei o quê. Quem não conhece, compra, né, aquilo ali. E passa a ser verdade. Ó, começa a falar mal, porque é diferente, então você fala mal daquilo que é diferente. No seu serviço é a mesma coisa. Você está acostumado a fazer aquela rotina. Chega alguém com ideias novas, que pode pôr em risco a sua estabilidade, o que, que você faz? Começa a falar mal da pessoa. Do jeito que ela se veste, do jeito que ela se expressa, da forma que ela trabalha. Começa a falar. E isso vai fazendo o quê? Vai crescendo. Mas não se esqueça, do mesmo jeito que você fala, falam de você também. Porque você é uma pessoa que reclama de tudo, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que procura prejudicar todas as pessoas. Então, tome muito cuidado com as colocações. Quando você emitir um comentário a respeito de alguém, fundamente isso. Mas que seja um comentário que possa permitir que essa pessoa modifique a sua postura e cresça. Né? Temos que usar bem a palavra. Ela pode ser acrescida, ela pode ser injetar o fermento nessa sua palavra, na palavra boa, e ela propaga também. Procurar sempre achar alguma coisa boa. A pessoa não é só coisas ruins. Tem coisas boas nessas pessoas também, daquilo que nós falamos. Então vamos procurar ver os pontos bons da pessoa, porque pontos falhos todos temos. Né? Ninguém é perfeito, mas nós temos pontos bons que precisam ser evidenciados. Então, quando falarmos alguma coisa, vamos ter o cuidado nas colocações. Eu costumo falar pra gente, né? Alguns amigos falaram para nós que se aquilo que falarem para você acrescentar alguma coisa, 10. Se aquilo que falarem para você permitir que você faça um bom juízo numa pessoa, 10. Se aquilo que falarem para você, né, permitir que você cresça, 10. Agora, se o que falar para você não agregar nada, não permitir que você cresça, então não fale, guarde para você. Se você for emitir o comentário de alguém, pense o que você vai falar. Entendeu? Porque do mesmo jeito que você fala, do mesmo jeito. Tá? Então corte conversa negativa. Se você conhece alguém fala alguma coisa, já corta, já, ó, fulano, não leva mal, mas tudo bem. Acho que se você tem algum problema com essa pessoa, resolva com ela, conversa com ela, acerta suas diferenças com ela, mas não fique fazendo esses comentários ácidos, que isso atrapalha todo o ambiente. Então já corte ali. Né? Ah, mas você está defendendo. Não, não estou defendendo, eu não conheço, eu vou conhecer primeiro. Antes de você falar, eu tenho que saber como é que é a pessoa, para ver se realmente é tudo isso que você fala. De repente é uma pessoa que está trazendo ideias novas, está trazendo algum conhecimento novo que vai ajudar, vai melhorar a nossa situação. Então tem que ter muito cuidado com o que você escuta, com o que você fala. Lembrando sempre que o que você fala é daquilo que seu coração está cheio. Jesus falava, não é o que sai, o que sai do coração que condena o homem. Então cuidado com o que nós falamos. Porque depois que você proferiu a palavra, fica difícil para você consertar o estrago que foi feito. Demora muito. Você pode se magoar, pode magoar alguém, machucar algumas pessoas. Depois fica difícil você consertar isso aí. Isso na nossa vida, em todos os momentos, né? Se nós estamos passando por vemos algum colega ou alguém, ou nós mesmos estamos passando por alguma dificuldade, estamos desanimados, porque nós temos todos os dias situações que nos levam ao desânimo, não é? Situação do emprego, a situação do trabalho, a situação da escola, a situação familiar, algum problema que está acontecendo, isso vai desanimando, porque você vê que você trabalha e não consegue melhorar isso aí, desanimando. Imagine a pessoa chegar e começar a falar coisas negativas em cima do que você já está sentindo. O que vai acontecer? Né? Então, inverta. Se está desanimado, procura sempre trazer uma palavra de ânimo, procura sempre, isso vai passar, isso vai melhorar.
Sabe, isso faz parte da vida, altos e baixos. No momento que você está, quando você estiver no alto, lembra que tem gente que está embaixo. Quando você estiver embaixo, lembra que você foi ajudado. Então, procurar mudar. O que nós precisamos fazer é mudar a nossa forma de expressão, né? Precisamos mudar o raciocínio, precisamos mudar a aura que está impregnada nesse momento. E é difícil. A gente fala uma coisa aqui, mas nem sempre o que nós falamos aqui a gente consegue cumprir. Mas nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos procurando fazer isso aí, nós estamos procurando entender, procurar modificar, que isso não cresça, que cresça de uma forma benigna, de uma forma boa, não que cresça de uma forma negativa, uma má forma. Né? Então vamos mudar o foco para isso aí. Né? É a pessoa que reclama do dia, reclama da chuva, reclama do calor, reclama do trabalho, reclama do sogro, da sogra, da mulher, do filho, só reclama, só reclama, só reclama. Um hard da vida que só reclama, reclama, reclama. Espera aí. Muda o foco. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a evitar esse tipo de comentário. Vamos mudar o foco. Para que a própria pessoa, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba se mudando, se modificando. Ela começa a ter consciência de que ela não está num bom momento, não está usando como deveria usar aquilo que ela tem de maior. Né? A sua vida, o seu trabalho, o seu crescimento, a sua mudança. Então ela tem que trabalhar isso aí. É uma forma de chamar a atenção. Né? Então, em frente a comentário calunioso, vamos lembrar de alguma virtude da criatura, visando o quê? Modificar esse comentário. Né? Quando estiver desanimado, vamos falar da esperança. Olha, dias melhores estão para vir. Né? Pior do que está, não pode ficar. Agora a tendência é melhorar. Né? Em nenhum momento Jesus desistiu, desanimou. Mesmo quando ele estava próximo de ser entregue, que ele subiu até o monte lá, que ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Né? Mesmo ali, ele ainda manteve-se firme. Ele sabia o que estava para acontecer, estava previsto para aquilo que ele teria que passar. Ele tremeu porque estava na situação do globo, ali, naquele momento. Mas, mesmo assim, sempre teve uma palavra de carinho, sempre teve uma palavra de afeto. Quer exemplo maior para a gente? Mas nós ainda vamos chegar lá, vamos chegar a ter esse discernimento. Então vamos acreditar que as coisas vão melhorar. Existem coisas boas, coisas maravilhosas que nós podemos fazer. Desde que nós saibamos usar o verbo da melhor maneira possível. Né? Ante a irritação e a crítica, né? Não pronuncieis o venenoso apontamento que dilacera a distância, mas sim procura algum fato ou alguma lição em que a pessoa reprovada encontre alívio e consolo. Ante a irritação e a crítica. Você trabalha com uma pessoa e depende do serviço dessa pessoa para terminar o seu serviço. E essa pessoa não está fazendo o serviço correto. Você sabe que ela faz, mas ela não está fazendo. Aí o que você faz? Meu serviço atrasou porque ele não fez o dele. Pô, faz o seu. Pô, me irrita esse cara não faz nada, esse cara não quer saber de nada. Né? Acomodou. Né? Então, corta isso e começa a ver. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Você sempre fez o serviço e hoje você não está legal? O que aconteceu? Procura conversar. Né? Porque a linha toda parou, por quê? Porque o seu serviço não saiu, atrasou. Vamos trabalhar, sabe, os problemas a gente resolve. Deixa isso daí, vamos trabalhar, né? Procura uma forma de incentivar que essa pessoa mude a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Isso é caridade. Isso é amor. Amar o seu semelhante. Não é só criticar. Você critica, a crítica é boa. Se a crítica for construtiva, uma crítica construtiva, 10. O que é uma crítica construtiva? Fulano, olha, se você fizer desse jeito, já pensou fazer desse jeito? Será que não vai agilizar o serviço? Você agir dessa maneira? Trabalhar desse jeito? Trabalhar em equipe? Será que não melhora? Você precisa trabalhar em equipe para melhorar, para você se melhorar, para você crescer, aprender coisas novas e o nosso serviço crescer. Isso é uma crítica construtiva. É diferente daquilo. Você não presta mesmo, esse cara não sei o que presta, não sei nem o que está fazendo aqui, já podia ter mandado embora há muito tempo. Se eu quiser mandar embora, não serve não, pode mandar embora. Quer dizer, vai agravar mais ainda o problema, né? Porque você vai ficar, mesmo que tenha lá que ele vai embora, vai faltar alguém. Até você achar alguém para fazer o serviço dele, o seu serviço já atrasou também. É questão de conversar, questão de ter discernimento para ver. Né? E ir avaliando as posturas das pessoas.
nós temos sempre que nos cercar de bons exemplos. Mas os maus exemplos também nos alertam para as atitudes que nós não devemos praticar, né? Então, tudo tem a sua necessidade, tudo nos ajuda a formar o juízo a respeito daquela ação, aquele pensamento, daquela forma de atuação. Tudo isso nos ajuda. Erramos mais do que acertamos. Eu não gosto muito de erro, né? Mas falhamos mais do que acertamos. Mas nós estamos aprendendo. Já temos consciência para definir o que é correto e o que é não correto. Nós temos livre-arbítrio para fazer ou não fazer. Só que depois, né, não venha reclamar. Você teve o livre-arbítrio, você sabe, você tomou a postura. As consequências dessa postura vêm na mesma intensidade daquela que você produziu. Então não reclame, que faça coisas boas para colher coisas boas, receba coisas boas de volta, né? É isso que nós estamos aqui para aprender, né? Diante da delinquência, vamos recordar da misericórdia celestial, que a todos nos provê de recursos para o pagamento das próprias faltas. Onde nós vamos reparar as nossas faltas? É aqui. É aqui. Nessa oportunidade. É aqui que nós acertamos tudo. É aqui que nós fazemos as pazes com nossos inimigos. É aqui que nós refazemos velhas alianças, reatamos laços, fortalecemos os sentimentos. É aqui. É aqui que nós aprendemos. É aqui que nós amadurecemos, que nós evoluímos. É aqui, nesse planeta. Então nós temos a nossa tarefa aqui. Então, quando proferir alguma coisa, quando fizer algum comentário, que esse comentário seja para engrandecer alguém. Mesmo que seja para criticar, mas seja uma crítica construtiva, seja com bonança, com benevolência, seja com amor, com caridade. Brigar, todo mundo briga, discutir, todo mundo discute. Mas se você percebeu que você está errado, vá atrás, tente corrigir. Vai demorar para a pessoa aceitar, mas ela vai perceber que você já teve umbridade de admitir suas faltas e que você não vai fazer mais isso. E se patrulhe para que isso não aconteça, né? Então, lembrando sempre, o que sai da boca é que macula, o que sai do coração é que macula o homem, né? A boca abre e fecha, a boca abre e fecha. O que você põe para dentro da tua boca não vai te prejudicar, mas aquilo que sai da tua boca, porque é aquilo que sai do seu coração, como eu já falei no comecinho. Se o seu coração estiver cheio de rancor, de ódio, de sentimentos ruins, a sua fala vai ser ruim. Então vamos nos policiar para que isso não aconteça, né? Temos que auxiliar aqueles que não podem realizar sua própria defesa. Então, muitos criticam, muitos julgam, pré-julgam, né? Pré-julgamento e tal. Então, vamos agir, não como advogados, mas vamos analisar e ver se realmente aquilo tem fundamento, e se não tiver, vamos trabalhar para que isso possa mudar essa corrente de pensamento negativo. Nós temos que lembrar que hoje nós desaprovamos as pessoas, mas amanhã nós podemos ser desaprovados, né? Outros nos desaprovam. Principalmente quando percebem que o seu comentário não tem fundamento, que você cometeu um comentário equivocado. As pessoas começam a olhar você de uma outra maneira. Então, quando você for falar de alguma coisa, a pessoa fala, ih, não acredito naquilo que ele fala não, porque ó, é tudo mentira. Tá? Quando ele fala, fica com o pé atrás, vai atrás para descobrir, porque tudo que ele fala com mentira. É uma pessoa que não pode, é uma pessoa não confiável. Entendeu? Que ela fica fazendo intrigas, chicos e tal. Quer dizer, criou a fama, abraça ela, né? Não vem jogar a responsabilidade para os outros. Então, tomem muito cuidado. Todos temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, né? Contra a insinuação maledicente, que supõe encontrar serpente e lagarto, ou seja, coisas ruins, né? Não que o serpente e o lagarto sejam... Todos têm, na natureza, todos têm a sua responsabilidade, mas cunhou-se o exemplo do lagarto e da serpente como seres peçonhentos, né? Representantes das coisas ruins. Então, mas figurativamente o que ele está falando, ou seja, vamos nos privar de esses comentários ruins, desses comentários venenosos,
né, que envenenam o coração e as pessoas. Pedras e espinhos no caminho dos semelhantes, né? Procurando o bem sem desfalecer, através da boa palavra constante. Ou seja, ele está falando para nós aqui. Então, chegou o comentário ruim, filtre esse comentário e profira bons comentários. Corte ali naquele ponto. Não deixe aquilo transgredir, aquilo passar. Antigamente, muito tempo atrás, tinha a brincadeira do passanel. Você lembra do passanel? Você colocava o anel e falava alguma coisa no ouvido. Ou, telefone sem fio. Então, conta aqui, você falava para o outro. Quando chegava lá na frente, é totalmente diferente do que você falou aqui atrás. Lembra? É a mesma coisa, é um comentário maldoso. Ele começa aqui, o outro aumenta um pouco. Quando chega lá na frente, o cara é o Satanás pintado. É o Satanás pintado. Por quê? Vai aumentando. Então corta. Chegou em você? Corta. Né? Breca isso aí. Não te diz respeito. A pessoa não... Começa a conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Começa a observar as pessoas. Verifica se realmente aquilo é condizente com o que estão falando. Aumenta um ponto? Um ou dois, né? 3, dependendo de como for a situação. Se for interesse seu, você quiser prejudicar as pessoas, você inventa um monte de coisas a respeito. Quem tem que provar é a pessoa que está sendo acusada, né? Não você que está falando. Mas quando a pessoa prova que aquilo que falou para ela, a respeito dela, não tem fundamento, você acaba ficando feio na fita, né? Feio na foto. Acaba ficando feio. E todo mundo passa a te criticar e não dá valor ao que você fala. Então temos que tomar muito cuidado. O que nós falamos nos condena ou nos absolve, dependendo da forma que nós colocamos essas palavras. Tá? Então, sempre lembrando que todas as oportunidades não são dadas. Todas as faltas cometidas, aqui, elas serão o quê? Feitas. Ou serão refeitas. Serão corrigidas. É aqui. É nesse momento. É através da avaliação dos nossos atos. Através da avaliação das nossas colocações. Através das nossas posturas perante os fatos que se apresentam. Isso pode nos auxiliar no crescimento. Então, cuidado com o que nós falamos, né? Vamos ter muito cuidado, avaliar mais o que nós falamos. No momento de cólera, de raiva, nós falamos coisas que não gostaríamos de falar. Queríamos falar sim, mas nós estamos a desculpa da cólera para falar, porque nós, em sã consciência, em situação normal, nós não teríamos coragem. É o que as pessoas fazem. Às vezes a pessoa bebe e fala, falou porque está bêbado. Não, ele queria sempre falar isso aí, mas deu a desculpa da bebida para poder falar aquilo, porque não tinha a hombridade de chegar e falar sóbrio. Porque não tem, porque tem a desculpa, né? Tem a muleta, ou da bebida, ou da droga, ou o que seja. Então, não vamos usar, se tiver que falar alguma coisa, chame a pessoa para conversar, apare, acerte os seus pontos. Ele vai pensar, vai avaliar, se ele aceitar, não. Você está fazendo a tua parte. Evite de aumentar esse comentário negativo, corte isso. Procure não fazer intriga, nem futica, nem fuxicos, nem mexericos, nem ser alcoviteiro. Seja simples, como Jesus foi. O nosso exemplo maior. Tá? Por mais que falassem mal dele, ele sempre tinha uma palavra benéfica para todos. Né? Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres, os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que clamam por justiça. Sempre falando coisas boas. Né? Então, por que nós não podemos seguir esse exemplo? É difícil? É, mas não é impossível. Todos nós temos condições de fazer isso. Estamos no processo de aprendizado. Lembrando sempre que para nós alcançarmos um porto de paz e felicidade, nós temos que ter paz e felicidade no nosso espírito e com aqueles que convivem conosco. Uma boa tarde. Beber uma aguinha que secou a garganta. Boa tarde mais uma vez. Vamos abrir espaço para as perguntas, colocações. Em torno de 10 minutos, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, tiver até apontar um exemplo dentro do tema, né, que são críticas, né, e como não se envolver nas críticas negativas, né? Fiquem à vontade. Vamos ver se tem alguma coisa também na... Não, o pessoal está viajando. Né? O pessoal está viajando, né? O pessoal está viajando. Esse fermento colocado como fermento verbal, o entendimento aí é que a expansão da palavra. Exatamente. Né? Mas da boa palavra, né? Principalmente. Sim. Mas, como o tema também
texto rodou em cima da crítica, né? É a expansão, devemos evitar a expansão da palavra negativa, que destrói, Exato. a palavra maledicente, né? Exato. Hoje nós temos hoje, né, todos os dias nós escutamos na imprensa sempre alguns comentários, sempre escutamos sobre todos os assuntos, comentários positivos, negativos, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, e nós temos que fazer a nossa juízo. Então, se uma palavra é ruim de uma pessoa, peraí, vamos ver se realmente tem fundamento aquilo que fala. Não é sair comprando, não é comprar e sair divulgando aquilo, vender o que... Não, pera, passe pelo crivo da razão. Né? É isso que a mensagem nos chama. Não vamos aumentar. Se tiver que aumentar, que aumente coisas boas. Comentários bons. E os negativos nós fazemos o quê? Vamos cortar, fluir, né? Cortar isso aí, filtrar e cortar, para que isso não se expanda. O que corre mais rápido? Um mau comentário ou um bom comentário? É um mau comentário. E aí você tem que correr atrás para fazer o quê? Corrigir, né? Então, parou em você, aquilo que eu falei. Chegou em você, parou. Não deixa isso, não te desrespeita. Se desrespeita a você, analisa e veja se realmente aquilo chegou em você, que é a respeito de você, se tem fundamento. Porque às vezes você está cometendo algum fato que abriu mais esse comentário. Então trabalhe isso em você, modifique, para que as pessoas possam ver você de outra maneira. Né? E se for falar, se alguém falar do Rudai para mim, né, eu vou cortar ali na hora. Depois eu chego com o Rudai e converso com ele. Mas parou ali. Eu não vou sair contando para ela do Rudai, não vou. Porque não interessa. Não interessa. Entendeu? Não interessa. Eu tenho que cortar isso aí pela raiz. Se chegou, não sei se a pessoa tem algum problema com o Rudai. Não sei. Né? Então tem que cortar isso aí. Cortar o mal pela raiz, né? Exatamente. Como bons jardineiros que somos, né? Deveríamos ser, né? Com certeza. Alguém quer fazer um comentário? Alguma colocação? Não? Eu vou fazer perguntas? Você está inibido, né? Então, Washington, você comentou ali da postura de santo, né? Sim, nossa. Não precisamos assumir a postura de santos, né? Para levar a boa palavra. Ou até se já temos alguma virtude, não precisamos nos comportar como santos, né? Uhum, exatamente. Jesus não agia dessa maneira. Eu me recordo numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está colocado dessa forma. Ou do livro dos médiuns, né? Se Deus só usasse os bons para levar as coisas, né? Teria muita dificuldade, porque a Terra está, devido à característica de imperfeição, tem tanta gente mais ainda necessidade de perfeição do que, né, de trabalhar na perfeição do que ao contrário, né? Os que são bons, que são perfeitos, encarnam na Terra como missão para ajudar a nós, ainda que somos assim imperfeitos, né? Sim. Você vê, você às vezes encontra pessoas que não têm nem o primário, mas tem um conhecimento de vida, tem uma experiência de vida, uma postura de vida, um exemplo, vivenciam isso, não emitem um comentário negativo, não, são pessoas inteligentíssimas, apesar de poucos conhecimentos. Né? Então elas se destacam, são pessoas exemplos para nós. Enquanto tem aqueles que têm um vasto conhecimento, um cabedal fantástico de conhecimento, mas não conseguem fazer nada para ajudar o semelhante, guardam para si. Então, sabe, quando você vê essas situações, você começa a analisar que a obra divina é fantástica e maravilhosa. Ele manda os exemplos para nós, para que possamos seguir aquele exemplo para modificar as situações. É o que você colocou. Então, vem com missão, vem simples, amam, vivem, produzem, depois retornam e deixaram o seu legado aqui. Né? Tem pessoas, crianças com 5, 6, 7 anos que demonstram uma maturidade gigantesca perante a vida, que quando crescem, levam isso, e são simples, apesar de tudo, não são arrogantes, não se deixam levar por isso, né? E são exemplos para nós. Por que nós não podemos seguir esse exemplo? Adaptando a nossa realidade, né? E assim nós conseguiremos crescer, nos modificarmos, né? Então isso é importante, observar esses detalhes, é o que você colocou. Às vezes a pessoa vem com a missão, e essa missão rende frutos. Nós temos vários exemplos, né? O Chico Xavier, ele tinha o primário, não tinha o primário, Chico Xavier? No entanto, ele desenvolveu, psicografou vários livros, vivenciou aquilo que falavam, que pediam para fazer, ele vivenciava o que ele falava.
né? Nós temos aí o Edivaldo Franco. Edivaldo Franco tinha primário, não tem faculdade, não tem nada, mas tem um conhecimento da vida, tem um conhecimento fantástico. Ele sabe, tem um auxílio do plano espiritual, mas se ele fosse uma pessoa que deixasse isso subir, nossa, já tinham abandonado ele. O orgulho, ele não deixou o orgulho aflorar nem nada, ele é um trabalhador incansável. Isso que ele faz, tudo, não mudou a sua forma de ser e agir. Nem Chico Xavier também não. Nem Madre Teresa de Calcutá também continuou do mesmo jeitinho. Nada mudou. É isso que nós temos que fazer. Temos que ser bons, temos que trabalhar. Não vamos deixar isso. Não é porque nós temos a oportunidade de passar esses conhecimentos que nós estamos superiores. Não somos superiores a ninguém. Nós estamos na mesma situação, no mesmo nível. A vantagem é que nós resolvemos fazer alguma coisa para mudar a nossa situação, enquanto os outros ainda não tiveram esse momento de despertar. Nada mais é diferente isso aí. Nós procuramos ser pessoas melhores a todos os dias. E todos os dias nós vamos trabalhar para isso aí. Bom, então, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Né? Com certeza. Que atrás vem gente, né? Bom, continuando o nosso trabalho, vamos assim passar as nossas vibrações. Vibrar significa expandir, né, de nós sentimentos, pensamentos positivos em prol dos nossos irmãos mais carentes e mais necessitados. Tranquilos e serenos, confiantes em Deus, confiantes em Jesus, abramos os nossos corações em sinceras vibrações de paz, amor e reconforto. Vibramos para que haja paz no mundo, paz no Brasil. Levemos essas vibrações de paz às regiões de conflitos, os lugares onde sabemos que há dor e sofrimento. Entre esses lugares, levamos aí a paz, a tranquilidade, aqui no Brasil mesmo, na região do Rio de Janeiro, naquelas favelas ou comunidades, né, onde impera ainda a necessidade de voltarmos às leis de Deus. Vibrações de paz nos lugares onde também imperam a guerra, no Oriente Médio, principalmente na Síria. Que Deus permita que os dirigentes daquelas localidades e outros de outros países possam trabalhar para a paz, para o diálogo, para o entendimento, para o desenvolvimento e o crescimento das pessoas que ali estão envolvidas, que sabemos que são irmãs nossas. Levamos vibrações de amor, de equilíbrio, de serenidade aos desesperados, aos suicidas, aqueles que se encontram perambulando no umbral, na crosta, no vale dos suicidas. Que os eflúvios oriundos do Pai Amantíssimo, esses eflúvios de amor, de paz, de misericórdia, possam cair sobre eles e, tocados, mudarem o rumo de suas atitudes, buscando sempre o progresso espiritual, o desenvolvimento espiritual. Levemos também vibrações de entendimento, de compromisso, de responsabilidade aos nossos dirigentes, aqui no Brasil, ao representante máximo, aqueles que o apoiam através de ministros, deputados, senadores, a nós outros, para que vibrações sutis, positivas, possam despertá-los ao compromisso com a verdade, ao compromisso com a justiça de Deus. Levemos também vibrações intensas de amor, de equilíbrio, eflúvios de saúde, e depositamos aos nossos irmãos espirituais aqui presentes, para que eles possam trabalhar em benefício daqueles mais carentes e mais necessitados. Igualmente, vamos neste momento pensar naquele parente, naquela pessoa
naquele alguém que precisa de vibrações para soerguê-lo, levantá-lo, vibrações positivas de paciência, de tolerância, de saúde, vibrações de amor, de justiça. Vamos envolver esses irmãos nossos, esses entes queridos em nossos corações, e aqueles que também não nos entendem e precisam de vibrações para que eles possam sentir pacíficos, calmos, aceitos, resignados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa assim envolver a todos nós e, tocados pelo Pai Amantíssimo, possamos despertar para a justiça, para o trabalho e para a responsabilidade. Que assim seja, graças a Deus, que a nossa semana, que se inicia a partir de amanhã, seja uma semana positiva, uma semana cheia de alegrias, de trabalho, né, porque faz parte da nossa natureza. E assim, pedimos a todos permanecer também tranquilos e serenos em seus lugares, aguardando a sua vez no passe. Primeiramente, quem vai passar pelo passe magnético, né, que tem a papeleta do passe magnético, nós vamos dar a oportunidade primeiro. Depois, quem chegou pela primeira vez na casa, quem não passou pelo plantão, receberá o passe espiritual. Aqui todos recebem, né? Obrigado a todos, que assim seja. Uma boa tarde.